Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Vocês têm mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Chegamos ao 17º round da temporada 2025 na Fórmula 1. Grande Prêmio do Azerbaijão na capital, Baku. Vitória de Max Verstappen, muita coisa a se falar sobre a dupla da McLaren, dupla que é líder do campeonato, da equipe que é líder do campeonato de construtores que fugiu das mãos nesta etapa, por razões das quais a gente vai discutir bastante aqui. Vamos falar bastante da vitória de Max, a questão do título, do campeão, outras equipes, vamos falar bastante também de Ferrari, entre outras coisas, e claro, para a gente falar todos os detalhes do que a gente encontrou de mais interessante do Grande Prêmio de Baku, tem aqui a companhia dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não será proferido, e meu amigão Márcio Madeira da Cunha, região serrana, Rio de Janeiro. Meu nome é Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. Você está em mais um programa nosso do GP Total, youtube.com/GPTotal. Boa noite, meus amigos. Vamos ter bastante coisa para falar do extra-pista. A gente teve uma corrida que, em si, não teve tanta movimentação. Curiosamente, o Qualify foi muito mais agitado e demorado e cheio de bandeiras vermelhas, muitas das quais eu não sei se plenamente justificadas, mas a gente teve uma corrida mais comportada, digamos assim, mas com bastante coisa para a gente tratar do extra-pista. Tivemos pódio para Williams, mas fundamentalmente a gente vai ter que se debruçar quanto à dupla da McLaren. Isso é uma previsão do que a gente vai tratar da pauta desta corrida. João Carlos Viana, meu primeiro boa noite é para você, e o que você pode destacar inicialmente aqui da conversa que a gente vai ter. A gente sempre se esforça, isso é bom colocar aqui, vou abrir um parêntese, a gente sempre se esforça para a gente falar de assuntos dentro da pista. Só que a Fórmula 1 não é só feita pelo que acontece na corrida em si, e a gente tem muito fator que é de fora e o fator do próprio estado de espírito, a mentalidade, a força mental dos pilotos, que isso também é uma coisa que deve ser considerada na equação, até porque a força mental dos pilotos faz parte do pacote do piloto de excelência ou daquele piloto que, sob pressão, acaba hesitando, errando e jogando fora oportunidades. Então, junte-se a isso reclamações de rádio, comportamento de chefes de equipe e, claro, todo um mundo externo que influencia muito do que acontece após o apagar das luzes vermelhas. A gente sempre se esforça para tratar dos assuntos de pista, nem sempre é possível. Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, para quem está nos vendo. É isso aí, Lucas. Antes mesmo de começar o final de semana do Grande Prêmio do Azerbaijão, o Lando Norris foi na entrevista para a Vogue, uma revista tradicional, muito conhecida, a revista Vogue inglesa, e ele soltou uma pérola, podemos dizer assim, que a gente vai colocar aqui a frase na íntegra, mas isso diz demais da mentalidade do Lando. O Lando, ele é um piloto rápido, talentoso, está na equipe certa na hora certa, mas falta a mentalidade que sobra ao Max Verstappen, que na menor oportunidade ele vai lá e encaçapa todo mundo. Ele encaçapou a McLaren nesse final de semana em Baku, lembrando que já foi a segunda vitória consecutiva de forma dominadora, mais de 10 segundos sobre o segundo colocado, vindo da pole. E, mais importante, por mais que Monza e Baku tenham como coincidências, são pistas que as equipes usam baixo arrasto aerodinâmico por causa das longas retas, apesar de Baku ser um circuito de rua, tem uma reta enorme,
O sinal foi lá que foi batido o recorde de velocidade máxima, alguns anos atrás, com volta de Bottas na Williams, se não me engano, em 2017. Mas é um circuito muito diferente de Monza. E, novamente, a Red Bull se mostrou muito forte. Claro, muito ajudada pela dupla da McLaren. O Oscar Piastri teve um final de semana completamente atípico das suas características nessa temporada. O Piastri não é um piloto brilhante em 2025, mas é um piloto muito eficiente. Ele errou 3 vezes praticamente seguida na classificação, batendo no seu carro, na largada, queimando a largada, e num afã de querer se recuperar, acabou batendo, né? Por sinal, Baku, que significa, né, a cidade dos ventos, açoitada pelos ventos, teve como característica, lógico, já vinha se falando, né, todas da Fórmula 1 em Baku, sobre o vento forte, mas esse ano, particularmente, ventos até rajados de 60 km por hora, que fez os pilotos baterem demais em todos os treinos, na sexta, no sábado. A classificação teve 6 bandeiras vermelhas, um recorde na história da Fórmula 1, 2 horas, e uma das vítimas foi o Oscar Piastri. A gente vai falar dele, e a gente já está começando a falar aqui do Lando, que vê a situação, olha, Piastri bateu, vai largar na quinta fila. O piloto com mais verve, desculpa aqui a palavra, huevos, ele ia, bom, agora eu vou, no mínimo é primeira fila. O que o Lando Norris faz? Bate, erra, não bateu o carro, errou, raspou no muro, largou apenas 2 posições à frente do Oscar Piastri. E a McLaren, que tinha tudo para ser campeã mundial com construtores com uma larga vantagem, com larga antecedência, melhor dizendo, foi adiada essa definição, é matemático, vai ser campeão, não tem por onde correr a McLaren, mas com 2 vitórias do Max Verstappen e 2 pilotos assim, com graves deficiências, um de mentalidade vencedora e outro de talvez um pouquinho mais de casca, um pouquinho mais de maturidade, você vê o Max Verstappen se aproximando, ok, está 69 pontos ainda, muita distância, mas já tem uma luzinha amarela lá piscando lá na sede da McLaren Open, com certeza. Mas a gente vai falar bastante, como o Lucas falou, né, de o que o Lando Norris é feito. O próprio Oscar Piastri também, mas acho que o Oscar é mais uma questão de tempo, de casca, criar casca. Ele é um piloto que teve realmente um final de semana muito infeliz, não dá para negar. Errou demais, mas o piloto que tinha que ter capitalizado os erros do Piastri não fez, e a frase que ele falou antes de começar o final de semana diz muito, porque ele não conseguiu capitalizar os vacilos de Oscar Piastri, e Max Verstappen agradece penhoradamente. Márcio Madeira, meu boa noite a você, amigão. A gente, claro, a gente discute Fórmula 1 durante a semana e discute em grupos, em WhatsApp e tudo mais, e muita gente compara a temporada que está acontecendo agora com 1996, em que a gente teve uma equipe que era a Williams, que era evidentemente a franca favorita, mas a gente tinha como melhor piloto da Fórmula 1 naquela época o Michael Schumacher, que estava naquela Ferrari, naquele projeto de ressurgimento da Ferrari, fazendo todos os trabalhos centrados em Michael Schumacher, que era uma situação inédita na história da Ferrari. Nunca tinha sido feito algo parecido em termos de estrutura dentro da equipe italiana. Só que com os acontecimentos mais recentes e com esse fim de semana desastroso do Piastri, que mostra que ele ainda está precisando de milhagem, ele ainda precisa... ele gastou suas cotas de erros que ele não tinha feito durante o ano. Não estou nem considerando aquela escorregada no sabonete na Austrália, em que ele foi para a grama, perdeu tempo com aquilo, que era realmente uma condição bastante atípica. Esses carros são muito traiçoeiros para pilotar em circuito molhado, mas em Baku ele abusou do direito de errar, ele esgotou a cota de erros, e Lando Norris é um personagem que a gente vai falar depois. Pois bem, a gente adora, enquanto estudante da história da Fórmula 1 e tudo mais, fazer esse tipo de comparação, essas associações, esses links entre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora, com uma forma até de interpretação.
é que, afinal de contas, o tempo é linear, mas a história é cíclica, ela acaba se repetindo, ela acaba rimando muitas vezes. Eu estou começando a achar, e isso aí é compartilhado com vários amigos dos quais a gente também debate a respeito de Fórmula 1, que essa dupla, Oscar Piastri e Lando Norris, não chega nem perto do que era Jacques Villeneuve e Damon Hill em 1996. Uma dupla que depois foi campeã, o Hill ganhou em 96, Villeneuve ganhou em 97, 97 uma luta muito mais franca contra o Michael Schumacher, que já tinha uma Ferrari um pouco mais evoluída, apesar de Schumacher provavelmente ser realmente o piloto do ano em 97, o título ficou com o Jacques Villeneuve. Você também está começando a ter essa mesma sensação que eu tenho? Porque antes estava muito fácil, pois é, João, estava muito fácil a gente linkar essa dupla da Williams de 96, que era um carro realmente franco favorito, era assinado por Patrick Head e Adrian Newey, nosso droida favorito, uma Ferrari em ressurgimento, uma Benetton em crise técnica, com a Alesi Berger, dois personagens que a gente ama de paixão, mas que não estavam conseguindo fazer a Benetton mesmo com o motor Renault funcionar. E só que eu cada vez mais estou achando que esse link não é bem assim, porque a dupla de pilotos da McLaren está bem abaixo, não é que está abaixo, está bem abaixo do que é retratada nessa temporada 96. O João já sinalizou que compactua com essa minha linha de raciocínio. Queria saber a tua opinião também. Boa noite, amigão. Boa noite, Lucas, João, amigos de casa. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui. Apesar de que você já me provoca, né? Já começa me provocando. Você sabe que eu estou hoje com dificuldade para manter a compostura aqui. Você já começa me cutucando e me provocando. Levanta uma bola para eu cortar dessa. Assim, quando o pessoal, os nerds, né, gostam de analisar personagens de quadrinhos, e aí vão comparar quem é mais forte, quem é mais fraco, geralmente eles tomam feitos, né? Na revista tal, fulano fez tal coisa, e buscam os feitos assim para poder mensurar o que cada personagem é capaz de fazer, né? No filme tal, fulano fez tal, no episódio tal fez não sei o quê. Eu acho que essa corrida foi uma corrida assim emblemática e até histórica sobre esse aspecto, justamente de expor o tamanho de alguns pilotos, pelo menos nesse momento, nesse recorte atual. É uma corrida que foi muito, pode não ter sido emocionante, mas ela foi muito expositiva sobre alguns aspectos. Por exemplo, Max Verstappen venceu essa corrida. Estou falando óbvio, todo mundo sabe disso. Não, presta atenção. Max Verstappen venceu essa corrida. Não foi o carro, foi o Max Verstappen que venceu essa corrida. O que ele fez na classificação, ele não se conformou com, para quem não viu, no Q3, o Carlos Sainz, Lawson, foram 3 pilotos, qual foi o terceiro? Não lembro agora aqui. Que deram voltas logo no início, depois começou a chover. Antonelli. Perdão? Antonelli. Deram voltas, aí começa a chover, a pista fica mais lenta, começa a ter acidentes, interrupções, e aconteceu muitas vezes na história da Fórmula 1 isso. A primeira pole do Barrichello em Spa-Francorchamps 94 foi assim. Né? Você tem momentos em que a pista está mais rápida, você consegue encaixar uma volta naquele momento, você, num conjunto muito lento, larga lá na frente. O Max, ele não se conformou com isso. E ele vinha numa volta rápida, ele ia fazer a pole, quando o Piastri errou na classificação e bateu. E não errou por pouco, não. Errou por muito. Na velocidade que carregou, e muita gente fala, linha branca pode ter afetado. Cara, com certeza pode ter afetado, mas a linha branca está ali para todo mundo. Né? O Max soube lidar com ela. Né? E ele ia fazer a pole, aí o Piastri bate, interrompe de novo, e aí, numa janela muito precisa, que eles tiveram para dar a última volta, Max foi lá e conseguiu roubar a pole na volta final. A pole foi dele, e a pole foi decisiva, para conseguir estar na frente, fazer a corrida que ele fez e tudo mais. A Red Bull evoluiu, nitidamente a Red Bull evoluiu a partir de Monza. Em Monza só o Max tinha o pacote, agora a gente viu o Tsunoda finalmente andar bem com o carro. Então eu não apurei isso, mas eu imagino que também já tenha chegado a atualização para o carro dele, porque o desempenho dele mudou muito a partir de Baku. Então o carro evoluiu, mas assim, eu me atrevo a dizer aqui, o Max teria vencido essa corrida. Se tivesse de McLaren, se tivesse de Ferrari, se tivesse de Mercedes.
tivesse de Racing Bulls, se tivesse de Williams. Eu me atrevo a dizer que ele venceria com a maior parte dos carros do grid, teria vencido essa corrida, porque foi ele, no momento exato, que saiu, não se conformou e fez a pole. O Piastri não precisava arriscar como arriscou naquela volta, né? Ele estava tentando bater um tempo de Carlos Sainz, e sim, largar em segundo, largar em terceiro, ele estava na briga. Ele não precisava arriscar. Se estava tendo muito vento, se estava uma pista traiçoeira e estava, foi justamente por estar traiçoeira que o Max fez a pole position, que ele conseguiu subverter. E quando você insere o caos, e a pista de personalidade sempre potencializa isso, e Baku, inegavelmente, é uma pista de personalidade, tanto que o Pérez andava bem lá. Quer dizer, uma pista que tem características próprias. Isso sempre prepara o cenário para o gênio brilhar, o gênio se sobrepor. E foi o que aconteceu. E também mostrou a limitação dos dois pilotos da McLaren, né? Porque era uma prova, e eu não estou falando do que aconteceu antes, no final de semana, antes da corrida, que foi a declaração do Norris. Foi uma das coisas mais ofensivas que eu já vi na minha vida por parte de um esportista. Mas vou falar primeiro da parte de pista, que é o que nos interessa. Max teria vencido essa corrida com a maior parte dos carros no grid. Ele arrancou essa pole position e ele soube lidar com as condições adversas e dominou a corrida com calma. Ele com certeza comprometeu os jogos de pneu dele para conseguir dar aquela quantidade de voltas na classificação. Ele com certeza comprometeu os jogos de pneus para a corrida, mas fez o pneu render na corrida durante o tempo necessário. Não andou tão forte nas primeiras 12, 13 voltas. Depois começou a impor um ritmo mais seguro. Então, a vitória foi do Max e o Arlindo Silva, nosso amigo que já participou aqui de vários vídeos, fez um levantamento assim por alto de que o Max jogou esse ano 33 pontos fora. A maior parte deles na Espanha, 14 pontos na Espanha, com aquela ataque de infantilidade que ele teve. O Max com certeza não imaginava ter chance de brigar por esse título. E ele se soltou e começou e teve momentos de oscilação. O ponto fraco do Max ainda nesse momento é emocional, é maturidade. É maturidade, sobretudo. Maturidade emocional, maturidade enquanto ser humano. Porque como piloto, ele está num nível dos maiores que a gente já viu na história. Nesse momento, ele está no auge dele, no prime dele de pilotagem. Ele está pilotando como os melhores pilotos que a gente viu na história. Tá guiando demais. Só que teve esses problemas de maturidade, ele ainda é muito jovem e é impulsivo, é uma pessoa não é exatamente tão fácil de lidar. E jogou aí alguns 30 pontos, segundo os cálculos da Arlindo, 33 pontos fora, em erros de. Não está fazendo a grande temporada da vida dele, justamente porque vem de vários títulos mundiais, e de repente você começa a ter um carro inferior, não sente que não vai ganhar. É difícil lidar com esse tipo de frustração e não se preocupou em somar todos os pontos, porque você olhava assim, bom, não vou conseguir alcançar as McLaren e não vou ser alcançado por ninguém. Então não imaginou que tivesse uma luta por título. Poderia estar com mais pontos à frente. Agora, vocês querem falar alguma coisa sobre Max ou eu posso começar a falar de Lando e Piastri aqui? Eu queria que você fizesse a comparação com a dupla de 96, Rio Villeneuve, porque o que mais se aproxima. Vou até colocar aqui no nosso destaque. Eu ia falar também depois tá bom. do Márcio. O que acontece, na verdade, é o seguinte: a Fórmula 1 é um campeonato de construtores. Então, cada equipe faz o seu próprio carro, né? Desde que a gente não tem mais equipe cliente, cada equipe é obrigada a fazer o seu próprio carro. Então, fatalmente, a gente está falando sempre numa situação binomial, piloto-máquina, né? Às vezes até mais do que isso, porque às vezes numa própria equipe, um piloto não tem equipamento diferente do outro, mas enfim, em essência, piloto-máquina. E isso abre uma janela para a gente ter, na verdade, dois campeonatos em paralelo. Um formal, que é o campeonato dos pontos, que vai frio, né? Quem somar mais resultado vai ser campeão. E tem um segundo campeonato invisível, etéreo, que é o campeonato, na verdade, da opinião popular, do entendimento popular quanto a quem foi o melhor piloto do ano. Isso para o Ayrton Senna era um conflito, por exemplo, que ele sempre tinha mais performance do que resultado. Ele se preocupava muito na performance, era muito vaidoso com relação. Vaidoso e apegado para a performance. Né? Você vê que em 89, a forma como o Prost explorou isso, o Ayrton não admitir ficar atrás dele em hipótese nenhuma e colocava ele muitas vezes em posições em que o racional e o ego entravam em conflito, né? E levava ele a erro muitas vezes. Então existe essa percepção. Então nem sempre a gente tem um campeão do mundo sendo o melhor piloto da temporada. 96 e 97 são muito lembrados por isso, porque o Schumacher era nitidamente o melhor piloto do grid, e naquele momento ele estava brigando com o Adrian Newey, né? Em essência era Schumacher contra Adrian Newey. Né? Na maior parte das vezes, até em 98, 99 também, foram os títulos do Hackney, também tinha o Adrian Newey ali. Então muita gente entende que
Da saída da Benetton até o início da hegemonia na Ferrari, o Schumacher foi derrotado pelo Edenil, e claro que isso diminui o tamanho do peso histórico dos pilotos, não deveria ser o caso. O fato é o seguinte, Damon Hill já tinha idade em 96, ele já tinha passado por muita coisa na vida. Damon Hill é um piloto que se construiu, ele não é um talento, ninguém vai apontar Damon Hill como um talento natural. Ele foi um piloto que se construiu, que aprendeu, mas é um piloto inteligente, muito inteligente. E ele evoluiu muito em 94, junto que ele se tornou o primeiro piloto da Williams. Ele evoluiu muito em 94. E Jacques Villeneuve é um piloto de muita raça, um piloto de muita verve, e ele mereceu muito o título por aquilo que ele fez em Jerez 97. Na classificação, mas sobretudo na corrida, quando ele vinha de trás e botou a faca entre os dentes, ele mereceu muito. Claro que ele teve, é verdade, ele teve sorte em vários momentos do ano, também teve azares, mas ele teve muita raça e ele peitou o Schumacher. Ele era um piloto que não abaixava a cabeça para o Schumacher, não baixava. E tinha estrela também. Então, assim, quando a gente vê os pilotos da McLaren atual, vai ser triste. Qualquer um dos dois ser campeão mundial, está sendo campeão mundial antes da hora, despreparado. Estou falando no caso do Piastri. O Piastri tem potencial para se tornar um grande campeão no futuro, tem potencial para se tornar tri, e fazer por merecer. Mas ele não está pronto nesse momento, o teto dele ainda é baixo, ele está tirando mais perto do teto do que o Norris, e os erros que ele cometeu foram erros também de quem está verde, sobre vários aspectos ainda está verde. Ele não foi só a linha, é um erro de julgamento. Ele se assustou com o fato de ter errado na classificação, cometeu o erro na largada, acabou levando o Alonso junto com ele, acionou o anti-stall, caiu lá para último, e aí afobado, no carro que ele tinha condição de somar pontos, mesmo estando em último ali no início, e se afobou e de novo, e errou por muita velocidade, bateu... E ele me lembrou os momentos de destrambelhado do Juan Pablo Montoya, quando o Montoya se perdia. Me lembrou muito essa primeira volta de caos do Piastri, me lembrou os piores momentos de Montoya. O Montoya que tinha um talento enorme também, a gente, isso é consenso, a gente lamenta o Montoya não ter alçado voos maiores na Fórmula 1, porque também tinha isso, era um piloto de estrela, um cara que peitava o Schumacher, era um cara que tinha velocidade, isso era inegável, mas de qualquer forma, um piloto que não apresentou esse pacote, a gente fala disso, né? A gente fala da questão do pacote, o pacote também tem a questão da força mental, que faltou muito para a dupla da McLaren nesse fim de semana. Sobre esse parêntese, porque eu achei relevante. Eu vou passar a bola para o João, mas assim, o Piastri saiu da zona de conforto nesse fim de semana e se embananou todo. Né? Quando está ali lidando na frente, lidando só com o Norris e está na frente do campeonato em pontuação, é uma coisa. Quando você tem que correr atrás, quando você sente que errou, que está na dívida, você sai da tua zona de conforto. E quando sai da zona de conforto, ele se embananou todo. Ele implodiu. Ele implodiu. Vou passar para o João, porque daqui a pouco para depois eu poder falar do Norris. Eu achei que a comparação que você propôs aqui, Lucas, é bem interessante. Eu até fiz o 2, porque eu também estou começando assim. Porque eu acho que cabe mais para o Norris do que para o próprio Piastri. Porque o Norris, ele está na Fórmula 1 tão jovem, mas ele já está, se não me engano, na 7ª temporada dele na Fórmula 1. Sexta ou 7ª. O Piastri está na 3ª. Então, se você olhar bem, o Norris não vai sair muito do que ele está mostrando, principalmente na parte de mentalidade. Ele já é um piloto cascudo. Ano passado, queira não, ele foi vice-campeão e teve luta direta com o Verstappen. Foi engolido, com salsinha e farofa, mas foi engolido. Mas ele tem uma certa experiência em disputa de título, algo que o Piastri ainda não tem. Então, quando você compara essa dupla Piastri e Norris com Villeneuve e Hill, o Villeneuve e Hill está superior na parte de, o Márcio falou, de vivência, de querer. Eles querem, os dois queriam, eles precisavam daquilo. O que parece o do Norris com o Piastri, principalmente do lado do Norris, ele parece que ele não quer, e até já colocando aqui a McLaren no meio, com a gestão do André Stella e do próprio Zac Brown, parece que um não quer magoar o outro.
Não vou fazer isso. Ele até brincou que quando o Piastri bateu no muro, na classificação, e logo depois o Norris não chegou a bater mais. Não, será que foi um papaya russa ali? Para ninguém, ó. O outro bateu, ó, mano. Não vai ficar na frente Ó, do teu outro. colega bateu, bata também para ficar tudo igual, para Não vocês precisa ficarem destruir em o equilíbrio. carro. Não precisa destruir o carro, mas bata também. Então falta aquela coisa, aquele sangue nos olhos, aquele faca nos dentes, tudo de dois. Mas eu acho que para o Norris ainda é pior, porque ele já é um piloto com experiência, já tem uma vivência de disputa de título, porque foi uma disputa muito distante, lembra até um pouquinho que o Max já está passando agora, o carro se desenvolveu e ele foi de repente, agora eu posso brigar pelo título, aí começou a bater de frente com o Max ano passado, e o Max devorou o Lando com, Saulo, sem quinta série, tá? Devorou e sem quinta série, tá, pessoal? Devorou. Colocou no bolso, obliterou. E agora, e o Piastri não, o Piastri está se desenvolvendo ainda. É um piloto que. Ele é um tipo de piloto, minha sensação, feeling, depois lá na frente você pode estar indo cobrar, mas eu acho que o Piastri ele não vai cometer esse vacilo que ele cometeu esse final de semana, esses vacilos no plural. Batida na classificação, erro na largada, batida logo em seguida. Eu acho que o Piastri tem um jeito talvez não cometa esses erros. O Lando, eu acho que o que a gente vê do Lando, não de velocidade, de atitude, não vai mudar muito, não. Então, a gente chega aqui ao cerne da questão da McLaren, porque, veja, o Oscar Piastri teve um fim de semana absolutamente desastroso, foi decididamente o piloto da McLaren que mais errou, o piloto que, como o Márcio destacou, quando ele saiu da zona de conforto, ele realmente teve esse choque de realidade, não soube processar isso, não soube capitalizar em cima das dificuldades que surgiram durante o fim de semana, mas eu acredito que isso de longe, a maior carraspana da história deste canal é direcionada à atitude de Lando Norris. Vou colocar aqui no destaque as palavras que ele disse à revista Vogue que foi divulgada durante a semana. Palavras de Lando Norris, abre aspas, quero aproveitar a minha vida, me divertir e compartilhar isso com os outros. Para mim, essa é a prioridade. A prioridade número 2 é tentar ganhar o campeonato. Márcio, a palavra é sua. E essa fotinha, tá? Bota a fotinha para inspirar o Márcio. Bota essa fotinha para inspirar o Márcio. Vai, Márcio. Essa foto, inclusive, fez parte do ensaio que ele fez para a revista Vogue, com alguns temas aí de automobilismo, esse capacete da marca Balenciaga, aquela que vende farrapos por 10 mil reais, aquela marca que faz isso, tá? E essa frase, e realmente uma frase que parece um tanto incompatível para quem está num esporte de alto rendimento e que é sujeito a tantas coisas e fundamentalmente ao competidor. Essa frase é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. E olha que eu vejo isso aí há muito tempo. É um dos maiores absurdos. Isso fez minha paciência com nós acabar. Minha paciência com nós acabou a partir desse momento. Porque automobilismo é um esporte, visualmente ele é individual, mas ele é muito coletivo, ele é profundamente coletivo. Tem muita gente ali por trás trabalhando para entregar um carro para um piloto poder competir. A fábrica tem muita gente que ganha muito menos, não vai ganhar na vida inteira o que o Lando Norris ganha em 6 meses. E é um desrespeito gigantesco e profundo você chegar, uma pessoa que ganha esse dinheiro todo, dizer que quer curtir, quer saborear e que a segunda prioridade é tentar ser campeão do mundo. Tem muita gente ali que passa a maior parte do ano longe da família, em fila de check-in, viajando de classe econômica, ralando para burro para poder fazer esse circo acontecer, 24 etapas no ano, e não vai nunca quem chega perto de ganhar o que ele ganha, mas está ali dando sangue, trabalhando para caramba. E os fãs,
Porque tem muita gente que torce para essas pessoas, e não é só isso. Não é só isso, Lucas. João, tem muito jovem de talento que nunca vai ter oportunidade de sentar num carro de corrida. Eu não estou falando só de Fórmula 1, não. Estou falando de Fórmula 4, Fórmula 3, muito jovem talentoso, que não vai ter nunca oportunidade de mostrar esse talento, de desenvolver esse talento. Então, é um desrespeito gigantesco ele esnobar isso tudo dessa forma. E, além de tudo, uma covardia muito grande, porque é claro que ele queria ser campeão do mundo, mas é aquela coisa assim, estou perdendo, mas também não quero muito, não. Igual o Chaves, eu também não queria mesmo. Ele tá tomando uma... Assim, Desdenhando. ele errou, ele conseguiu errar em todas as frentes, e isso é desrespeitoso e ofensivo. Fangio sempre falava isso. Você tem que cuidar bem dos mecânicos. E o Schumacher fala a mesma coisa, e o Nelson fala a mesma coisa. O Nelson, pô, é muito generoso com os mecânicos, sempre dava presentes, né, no fim do ano, dava dinheiro, dava coisas. Porque o Fangio falava isso, o mecânico que gosta de você, ele vai apertar o parafuso com mais carinho, com mais cuidado. Ele vai cuidar do teu carro melhor. Sabe, o Schumacher, por que o Schumacher ganhou 7 títulos mundiais? Eu nunca fui o maior fã do mundo do Schumacher. Claro que é um gênio do esporte e tudo mais, mas por que ele ganhou 7 títulos mundiais? Porque ele construiu 2 hegemonias, a segunda delas, uma equipe que tinha maior estrutura, mas estava desorganizada. E ele centralizou aquela equipe. Ele se tornou um símbolo das pessoas. Ele fazia todo mundo trabalhar mais. Ele centralizou aquilo ali, ele chamou a responsabilidade para si. E ele entregava. Então, que piloto pode esperar alguma coisa, pode cobrar alguma coisa de alguém quando fala isso? Quando fala, dá esse tipo de recado, como é que você vai querer que o pessoal trabalhe estimulado para você? Quando você diz que aquilo não é a tua prioridade? Sabe, como é que você quer ser respeitado? Como é que você quer ter fãs? Isso foi de uma covardia, de uma irresponsabilidade. Foi ultrajante. Ultrajante ele falar esse tipo de coisa, fazer esse tipo de coisa. Ultrajante. Eu perdi completamente a paciência e o respeito por ele enquanto competidor. Porque isso não se faz, cara. Tem muita gente trabalhando para aquilo ali estar acontecendo, muita gente que estudou demais. Sabe, isso é desrespeitoso, profundamente desrespeitoso com a equipe, com os fãs e com o tanto de jovens talentos aí que são desperdiçados o tempo todo, cara. O esporte motor perde, porque não tem sobrenome, não tem dinheiro. Então tem muitos jovens talentosos que a gente nunca ficou sabendo. Que adoraria ter uma chance. E ele lá faz um negócio desse porque está perdendo, porque não tem estrutura. Porque se ele estivesse ganhando, ele não falava isso. Está perdendo para ele mesmo. E vem inventar esse papinho de que não é prioridade para ele. Pelo amor de Deus. Sabe? Pelo amor de Deus. Isso me falta palavra para descrever o quanto de nojo eu senti quando eu vi essa declaração do Lando Norris. E assim, fez uma corrida compatível com essa declaração, cara. Porque era a oportunidade que ele tinha de buscar esse campeonato. Era a oportunidade que ele tinha. E na relargada ser ultrapassado pelo Leclerc daquela forma, como foi, depois do acidente do Piastri, do safety car. E uma corrida que em nenhum momento ele botou na faca entre os dentes. No momento esse ano a gente vai ter um campeão que não tem uma grande corrida no currículo, não tem uma corrida. Agora, você me pergunta, pega a lista de campeões mundiais. Em termos de talento, de velocidade, o Lando Norris merecia estar ali. Tem campeão mundial que não tem velocidade que o Lando Norris tem. Tem campeão mundial que não teve a rapidez dele, o talento dele. Mas, de resto, cara, ser campeão do mundo é uma coisa muito séria. E você falar, eu vou concluir com isso, você falar, eu quero curtir a vida, na minha segunda prioridade de ser campeão mundial, meu irmão, pergunta aos pilotos que só tiveram uma chance de ser campeão do mundo, pergunta ao Jenson Button, pergunta ao Damon Hill, pergunta ao Jacques Villeneuve, pergunta a Felipe Massa, se ser campeão do mundo faz diferença ou se não faz? Se é só dinheiro que conta? Pergunta a Felipe Massa se aqueles segundinhos ali em 2008 não faz. Olha o quanto ele está movendo mundos e fundos, o quanto está gastando para tentar ser ressarcido pelo Singapura Gate lá e almejar um título de campeão mundial, mesmo que da forma como está sendo. Meu amigo, se seu objetivo é curtir a vida, ser campeão mundial ajuda muito nisso daí. Porque isso é um patrimônio material que você leva para o resto da vida. Você não vê o campeão mundial passar necessidade na vida, porque sempre vai ter porta para ele. Sempre vai ter porta aberta, sempre vai conseguir várias coisas. Ser campeão mundial faz muita diferença no que quer que seja. Então, não se sustenta de forma alguma. Simplesmente não está dando conta, mas está dizendo que as uvas estão verdes. É essencialmente isso. E foi da mesma forma que essa corrida ela estabelece Max Verstappen
um patamar muito acima. Eu lembro, por exemplo, de Imola 94. Falou em Imola 94, não pensa no acidente. Mas uma volta antes do acidente, tem o safety car, ainda na pista, o safety car sai. Olha aquele momento. Senna sai, Schumacher sai, e eles abrem um binóculo em relação ao Berger, que estava em terceiro. Você tem um grid e tem dois pilotos geniais ali, dois pilotos fenomenais, dois animais de pista. Olha o que o Senna e o Schumacher abriram, parece que eram espécies diferentes. O que eles abrem naquele safety car ali do restante, pois é, eles eram feitos de material diferente, os dois. Do que sai o safety car na frente, os dois já estão 200 metros à frente do resto do grid. Foi isso que aconteceu nesse fim de semana. O Max pegou essa vitória pelo pescoço e pegou para ele. E fez todo mundo de banana. Fez todo mundo passar vergonha. Então, eu realmente perdi a paciência. Eu vinha sempre respeitando muito o Lando Norris, mas eu perdi o respeito por ele, perdi a paciência por ele com essa declaração, com o que ele fez, e ele não merece. Ele mancha a lista de campeões mundiais se ele for campeão mundial. Piastri, nesse momento, não está pronto para ser campeão do mundo. Mas o Norris, se for campeão do mundo, mancha a lista de campeões mundiais. Eu levantei aqui o dedo, tá, Lucas? Até um complemento que o Márcio falou, que o pior é que ele pode ser campeão mundial. Isso que é o mais preocupante. Não seria nenhum absurdo ele ser campeão mundial. Mas como o Ayrton Senna falou, todo ano tem que ter um campeão mundial. O importante é a diferença que você faz para... Ou você vai ser lembrado. Então, o Lando Norris corre o risco de ser lembrado como um piloto que tinha o talento, como eu falei, ele tem a velocidade, o talento, está no lugar certo, na hora certa, mas o cara não, sei lá, falta aquele algo mais. Eu não gosto muito de ficar menosprezando, tá? Eu tô amassando, dizendo, vem cá, tô dizendo que você vai fazer isso, ou já o fez, tá? Eu não gosto de ficar, esse aqui é o pior campeão mundial da história, não gosto muito, mas talvez acho que a única exceção seria o Juan Mir na MotoGP, mas é outro vídeo para outra conversa. Mas o Lando Norris sendo campeão vai ser... vai pegar... Não sei se vai pegar mal, é uma palavra muito forte, mas não vai ser legal, não vai ser uma coisa... Um comportamento... E vamos lá, pessoal. Não é de hoje que o Lando Norris dá essas erratas. Ele não é um piloto clutch. A gente gosta no esporte americano, tem essa palavra, é um esporte clutch. O cara que no momento decisivo vai lá e decide, bota no peito, ele pode até vacilar, mas ele vai lá e tenta. O Norris várias vezes, repetidamente. Quantas vezes o Norris errou no Q3 e teve que largar em sétimo, oitavo, nono. Ele tinha que fazer. No próprio Canadá, que foi a corrida que ele bateu com o Piastri, ele errou e estava largando lá atrás. Aí estava com mais rápido que o Piastri e chegou nele e fez aquela errata. Então, assim, o Lando Norris, se ele for campeão mundial, e existe essa possibilidade, sim, a gente não pode esquecer, infelizmente isso é bem plausível. Mas se ele for campeão mundial, eu não sei qual vai ser a mensagem que vai passar para as pessoas, principalmente as pessoas que de fora, que nós que acompanhamos a Fórmula 1, a gente sabe todo o contexto, mas quem não acompanha mais vivamente é o piloto Kuticoche que conseguiu, piloto Hello Kitty que foi lá e venceu o campeonato. E não sei se é a mensagem, se vai ser uma mensagem boa. Não estou sendo preconceituoso, pelo amor de Deus, tá? Deixa bem claro. Mas, assim, eu não sei qual vai ser uma mensagem boa. A gente sempre vê os pilotos tão que de heroísmo. O cara que desde criança está lá batalhando, se matando, até mesmo se arriscando no seu pescoço. Aí chega um cara e diz, eu prefiro matar com meus amigos, curtindo a vida, e faz uma corrida chifrinho, como nesse final de semana, e de repente o cara no final do ano é campeão mundial. É bem complicado, como o Márcio falou. Eu confesso a vocês que quando eu soube da frase, primeiro, claro, aquela primeira reação de todos foi assim, é isso mesmo? Ele disse isso mesmo? E é claro que depois você vai e começa a processar e perceber que o Lando Norris, ele não é um racer. O material dele não é de um racer. Eu me lembrei muito de um breve trecho de entrevista que o Niki Lauda, esse
o material mais duro já passar pela Fórmula 1, o mais duro, né? Em termos de formação, em termos de força, nunca vi nada parecido com o Niki Lauda. Ele falou que uma entrevista, um trecho rápido de entrevista em 1982, quando ele estava voltando para a Fórmula 1. E ele disse que se você tem a sua cabeça e o seu coração voltado para o esporte, todas as coisas boas e inclusive o dinheiro vem. Agora, se você não tem, não vem. E está bastante claro que com que o Lando Norris... gente, eu me passei imaginando na cabeça do Zac Brown, abrindo uma porta de escritório, fazendo ele entrar e fechar, e dando a maior carraspana da vida dele. Porque é uma coisa que é um desrespeito, é a típica coisa, e é um assunto que a gente já tratou aqui. Assim, cara, pede para sair. Pede para sair. Se você não tem estrutura emocional para tentar almejar um título mundial na equipe que é a melhor e está dando o melhor carro da Fórmula 1 para você, pede para sair. A gente vai ter outros pilotos almejando, pilotos com fome. Aí já lembra a questão de Enzo Ferrari, né? Dele perguntar para os pilotos assim: você tem fome? Fome de título, não é porque quer um sanduíche, não é porque... Enfim, essa questão, essa verve, essa vontade, esse olhar que, por exemplo, aqueles técnicos de futebol do interior do Brasil, que identificam aquele cara que vai matar ou morrer naquele jogo, porque daquele jogo depende a carreira do cara. E a gente não vê isso no Lando Norris. E a gente não vê também uma assessoria para Lando Norris. Não há nenhum problema você ter uma mentoria. Eu não gosto da palavra coach, mas nesse caso ela se encaixa. Mas de ter alguém que pudesse ser mentor do Lando Norris. Porque ele é uma pessoa que está absolutamente perdida em suas atitudes e em suas frases. E a gente tem a seguinte situação, é o que eu falei, não é nada detrator você ter um conselheiro, se você quiser usar até a palavra conselheiro, dentro daquela estrutura de máfia que se usa, de você ter uma figura como conselheiro, que é aquele cara que diz direto com você, ele não está subalterno a ninguém, e é aquele cara que pode dizer as verdades, as sinceridades para você, certo? E de alguém dizer para assim, pelo amor de Deus, cara, mude de atitude, e não é a primeira vez que a gente fala isso aqui. O Lando Norris não entende a posição dele, e ele não entende isso no sentido de que a gente vê o quanto a atitude dele está absolutamente incompatível com quem é um piloto de ponta, um piloto com o talento que ele tem, a velocidade que ele tem e com o carro que ele tem na mão. Pelo amor de Deus, ele está precisando urgentemente de uma figura como essa para colocar esse cara nos trilhos, ou então realmente pede para sair. E não é sair da McLaren, é sair da Fórmula 1. Vá curtir a vida, porque afinal de contas, milionário você já é. É uma questão muito simples. É uma questão muito simples. Quer se divertir? Vá se divertir. E dê espaço para quem quer pilotar. Que parece que, como não é prioridade, então que vá conduzir as suas prioridades, quer se divertir, curtir a vida, etc e tal. Parece que a Fórmula 1 para ele é só uma grande aventura de um menino que já nasceu rico, teve as oportunidades no kart, tem sim um talento, mas que não leva isso a sério. Isso não é frase de gente séria. É um absurdo isso aí. E esse absurdo, ele precisa entender o tamanho do absurdo que ele falou e da atitude que ele está tendo. Que não é só frase, a atitude de Lando Norris é um absurdo. Absolutamente incompatível. E que acaba desmoronando a Fórmula 1 como um espetáculo, a Fórmula 1 como entretenimento e a Fórmula 1 fundamentalmente como esporte. O cara que está perto de ganhar o título mundial tem esse tipo de atitude. Não dá, gente. A gente está acostumado a ver esportistas, isso aí eu estou falando num plano geral, que são caras de fibra, de entrega, caras que o famoso cai, mas cai atirando, e a gente tem que ouvir esse tipo de coisa aí, não vou ficar quieto, a gente não vai ficar quieto. Isso é coisa de moleque, não pode ser assim. E a Fórmula 1 não pode ser feita de
contenders de título mundial se apresentando como moleque. Isso não aconteceu na história da Fórmula 1. Não aconteceu com o Jacques Villeneuve, não aconteceu com o Damon Hill e com todos os demais campeões. A gente não viu a atitude de moleque de campeão mundial da categoria. Ou seja, o Lando Norris já é um fio desencapado ou a McLaren dá um último apoio a ele, destacando alguém para colocar esse moleque nos trilhos, ou então se livra dele, contrata outro piloto, porque ele realmente não é de um material que vá se aproveitar enquanto piloto vitorioso de títulos e tudo mais, apesar do talento que ele tem. Não dá. Só acho que encerrando um pouquinho esse assunto, e ninguém, assim, pelo menos publicamente, a McLaren não fala, por exemplo, o André Stella, o Zac Brown, que são os dois que estão ali à frente da gestão da equipe, não comentou nada a respeito disso. E se eu estivesse lá, eu perguntaria, seu piloto principal, tá, falou isso, que ser campeão mundial é algo secundário. O que você acha? Né? Não sei se foi feita essa pergunta. Ele é fraco. Você não olha para ele e vê ali um pilar para você construir uma hegemonia, para você fazer uma aposta de longo prazo, para você construir uma hegemonia. Eu lembro de Pulp Fiction, quando falam com o personagem do Bruce Willis lá. Se você fosse chegar lá, já tinha acontecido, já teria chegado. Sabe, ele não vai, dali não vai sair nada. Pode sair um título mundial de ocasião. Mas assim, ele você não tem como construir uma hegemonia. É um personagem fraco. Na corrida, a McLaren fez um pit stop ruim com ele. E eu falei na hora lá no grupo, ele vai reclamar? Depois que você fala que não é prioridade, você vai reclamar, você está em posição de cobrar. Tem para reclamar depois. Está em posição de mandar um áudio chateado no fim da corrida, reclamar de estratégia, reclamar que o pit stop foi ruim. Se você mesmo está desestimulando todo mundo à sua volta, está desestimulando a equipe, e é o que eu falei, sobretudo com os fãs, porque tem muita gente que torce por essas pessoas. Sabe, isso é muito. Ele tá cuspindo na cara de quem não tem privilégio que ele tem. Porque não é só talento, não, gente. Tem muito de privilégio para estar ali. Você chegar na Fórmula 1 já tem muito privilégio. Você chegar numa equipe de ponta, em condição de lutar pelo título mundial, isso é um privilégio muito grande. Você não pode cuspir na cara de todo mundo que não teve essa chance. E das pessoas que torcem por você, que financiam, que fazem essa quantidade infame de dinheiro chegar na tua conta, são os fãs, cara. São os fãs. Então, você não pode zombar de quem não tem esse tipo de privilégio. Quer seja do talento, quer seja da oportunidade. Não pode perder a conexão com o mundo real dessa maneira. Não pode olhar só para si mesmo, sabe, ser egoísta a esse ponto de não entender a tua posição. Não, eu estou me divertindo, eu quero me divertir. Meu irmão, tem gente ali que tá ralando para burro em categorias de base, na própria Fórmula 1. Sabe, você não pode desmerecer até o próprio título mundial, de falar, tá bom, ganhei, mas pô, você tem que dizer, não, posso nunca chegar lá, mas dei meu sangue. Não tem vergonha de falar, de repente não tive talento suficiente, não tive oportunidade, mas eu dei meu sangue, eu tentei. Eu agarrei a oportunidade que eu tive com esse dente. Se você comparar o Damon Hill com o Lando Norris é muito mais talentoso, mais rápido. Mas o Damon Hill, ele sofreu. Porque assim, a gente tem que voltar tentando no tema, todo mundo sabe o quanto o Hill teve que passar por muitas coisas, inclusive humilhações, o pessoal fazendo chacota dele. Quem viveu 94, 95, 96, o pessoal falava, é um piloto sem talento, vai ganhar o carro que está ganhando. Ele foi lá e derrotou um piloto dentro da equipe em 96, bateu de frente com o Schumacher em alguns momentos. Ele deu sangue. E não era um piloto talentoso como é o Lando Norris. Longe disso. Suzuka 94, pô. Ele andou pra caramba naquela corrida lá. Uma corrida que... Teve seus momentos. Ele teve seus momentos teve brilho, teve... Você não via ele com esse tipo Evos. Vamos botar as palavras. Teve um Evos. Foi lá e, cara, eu vou esse cara, esse feio dele que quer chegar perto. Não, eu vou ganhar esse cara. É minha chance. E ele agarrou a chance como pôde. Ele errou. Eu lembro que teve uma corrida em Monza que ele bateu liderando e tal. Mas ele, cara, na corrida de Suzuka ele foi lá e ganhou a corrida. Ele lembra que ele passou por por fora na chicane ali. Ele tava o Rio,
Quem está comprando 96, ele fez por onde ser campeão, mesmo sendo, até mesmo faltoso, porque o próprio Jackson Hernandes. Mas ele correu atrás. Hoje, é tanto que hoje, que se na época se falava, apesar de tudo, o Demir foi campeão. Hoje ele é muito mais respeitado. O campeonato do Rio envelheceu bem, podemos dizer assim, envelheceu bem. É o que eu estou falando. Como é que será que o título possível, não estou dizendo que ele vai ser campeão, até porque ele ainda está 25 pontos atrás do Oscar Piastri, mas como é que se um título do Lando Norris vier, como é que ele vai envelhecer? Ele vai envelhecer bem com esse tipo de frase, esse tipo de comportamento? Pessoal, é que além da frase, tem a frase e o comportamento casou no final de semana, porque o final de semana do Lando Norris, a falta de querer, a falta de fome, né, como o Lucas falou, lembrou do Enzo Ferrari, foi muito flagrante. Ele teve duas situações, cara, agora é a tua vez, faz tua estrela. Ele não fez. Ele ficou atrás, ele ficou, Lucas, tá no muro, tá? Ele ficou atrás É que ele não se mostrou no espelho retrovisor de ninguém. Isso a gente já falou isso, a gente já tinha identificado esse ponto fraquíssimo de Lando Norris, que é a capacidade dele de atacar um oponente. Isso é bem patente. Isso é uma fraqueza enorme dele enquanto piloto. Ele não mostra a agressividade, ele não se mostra, ele não tem aquele componente do intimidatório que é tão presente no esporte a motor. O Lando Norris é inofensivo. E isso é um problema grave. Um problema para o Zac Brown resolver. Um problema para o André Stella resolver. Um problema que envolve essa porcaria chamada de Papaya Rules e que faz com que a McLaren tenha esse desastre total e absoluto e a gente tenha a plena convicção que ao final do ano Max Verstappen continua sendo o melhor piloto da Fórmula 1. E com vantagem. Com larga vantagem. Quem não apontar o Max Verstappen como o melhor piloto, mesmo com as falhas de Max Verstappen, porque ele também tem os seus pontos fracos, e quando os pontos fracos abrem, quando você tem uma rachadura na armadura do Verstappen, é uma rachadura feia, tá? Como a gente viu em várias vezes, em atitudes, inclusive, bem fora do que seria o fair play, mas de qualquer forma a gente está falando de um piloto que é um talento assombroso e de uma agressividade de fazer inveja nesse grid. É um cara que vai fazer de tudo para passar, um cara que vai fazer de tudo para vencer, é um cara que vai fazer de tudo para arrancar aquele último 10º, centésimo, milésimo, largar à frente. É um racer, é o cara que vai para o fim de semana fazer corrida virtual, é o cara que comprou um Porsche lá para andar em Nürburgring, ou Nordschleife. Por quê? Porque ele é um apaixonado por aquilo, ele vive aquilo, ele vive corrida. Agora, o que esse Lando Norris, moleque, tem a dizer sobre esse tipo de atitude? Realmente, isso aí, veja, a gente cria uma situação que é cômica se não fosse trágica, porque a gente tem um Lando Norris sendo coerente. Ele está sendo coerente em termos de frase e em termos de atitude. Só que isso, claro, é a pior combinação possível. Normalmente, quando a gente tem uma disparidade entre as duas coisas, o que você fala é uma coisa, o que você faz é outra, a gente chama isso de hipocrisia. Só que o Lando Norris tem falha tanto na sua atitude nas pistas, quanto também no seu declaratório, né? Ou seja, ele, da pior forma possível, está sendo coerente. Então, acho que até para homenagear o Lando Norris, né, uma brincadeira que a gente fez, né? Cantar aqui Dona, né? Dona desses traiçoeiros. É o Lando Norris chegando na traseira do Yuki Tsunoda. Eu lembrei de uma coisinha rápida aqui, eu sei que já falamos muito sobre isso, mas o Lucas falou do mentor. Pelo amor de Deus, não estou comparando o Lando Norris com o André Agassi aqui. Por mais que temos de talento, fosse bem uma comparação aceitável. O Agassi, ele teve um primeiro momento na carreira dele de sucesso, mas se perdeu muito rápido mentalmente, usava peruca. Você vê, a final do Roland Garros 90, ele perdeu, estava com medo da peruca sair no meio do jogo, passar aquela vergonha, jogou desconcentrado, né? Não estou dizendo que perdeu por isso, mas jogou abaixo do que podia jogar por causa disso. E aí, é engraçado, tinha um competidor da época dele, um pouco mais velho, Brad Gilbert, que escreveu um livro chamado Winning Ugly, Vencendo Feio.
e acabou sendo escolhido como técnico do Agassi. E o que ele falava com o Agassi era justamente isso: cara, você se preocupa demais com a perfeição do teu golpe. Você tem que ganhar um jogo. Tem que ganhar um jogo. É prático. Tem que derrotar o adversário. E ele foi trabalhando o Agassi para ser menos perfeccionista e menos apegado à perfeição, mas ser mais prático e mais brigador, de certa forma. Pragmático. Pragmático. Ele não era feito do material do Lando Norris. Mas um cara como Brad Gilbert seria muito legal, muito interessante para nós nesse momento, assim, de... Não sei se tem salvação, tá? Eu não sei se Norris tem salvação. Não sei. Mas um cara como ele, assim, que explicasse, pô, vamos vencer feio aqui. Eu não tô falando com isso de jogar carro nos outros, não é isso. Mas é de você, porra, você tem que ser respeitado pelos seus adversários. Você não pode ser... Quando você chega no retrovisor, o cara não pode começar a ouvir roupa nova, pô. O cara não pode começar a ouvir roupa nova. Não pode abrir um sorriso. tá Lando Norris, velho. Achei que era alguém que mordia. Não, é Lando Norris, tá tranquilo. Não pode ser assim. Os adversários não podem perder o respeito por você dessa maneira. Que ele faz aquela... Ele já vi várias vezes em corrida ele fazendo áudio, chamando o Max Verstappen de idiota no início da corrida, porque tomou uma trancada. No final, toma um pódio junto lá, tem aquela room lá esperando, na sala esperando pelo pódio. Um abracinho, conversando. Você não chamou o cara de idiota 50 minutos, 1 hora e pouco atrás? Pô, dá um empurrão nele agora, se impõe, pô, né? Mas não, chama o cara de idiota no rádio, chega lá na hora e conversa como se fosse o melhor amigo. O que é isso, pô? Sabe, enfim, ele realmente, eu não sei se tem salvação, mas eu sei que para mim esgotou. O comportamento dele agora, e assim, como a gente falou, voltando nisso para poder virar a pauta. Pô, ele tinha obrigação de ter escalado o grid nessa corrida. Tinha obrigação. A pista não favorecia o carro, não importa, meu amigo. Você vê James Hunt lá em Fuji 76, voltou engolindo todo mundo no desespero porque sabia que tinha que ser campeão do mundo, saiu do carro chateado achando que tinha perdido o título, mas veio passando todo mundo no final. Pô, se você está lutando por um título mundial, cara, você tem que... Você não pode ser uma pessoa insensível a isso. Tem que ter brilho, cara. Tem que ter brilho, tem que ter guts, né? Você tem que... Pô, pelo amor de Deus, você tem que ter alguma coisa em você que responda a isso. Não é possível. Não é possível você ser uma pessoa tão apática e tão inofensiva, como o Lobão diria, que é o adjetivo mais pesado que você pode direcionar a alguém, é inofensivo. E publicável também, né? Tem outros que a gente pode falar aqui também. Tem, mas inofensivo inofensivo bate forte, porque você acaba com a pessoa. Tá? E hoje o status de Lando Norris é inofensivo. Ele é um cara que, veja, um companheiro um pouco mais tarimbado, né? Porque a gente está falando aqui da juventude do Oscar Piastri, um cara um pouco mais tarimbado já tinha feito o cara se perder mais ainda. Porque é uma coisa que eu também destaquei nos episódios passados. O Piastri não está nem tendo que fazer mind games dentro da McLaren para desorientar o Norris. Imagina se estivesse fazendo. Tá? Imagina se ele pegasse um Verstappen como companheiro de equipe, caras históricos aí, o próprio Jacques Villeneuve. Você acha que ele ia ter vida fácil com o Jacques Villeneuve sendo companheiro de equipe? Tá? Entre outros caras que, se precisasse meter dedo na cara, ia meter dedo na cara. Eu vou falar o nome aqui totalmente aleatório, mas também que ele é de Vine. A pessoa vai de Vine, aquele jeitão dele, porra louca, o cara ele ia acabar com o Norris. Só na resenha. Mesmo talento na resenha. Você consegue imaginar Lando Norris metendo o dedo na cara de alguém? Até o Massa fez isso com o Alonso, lembra? Sim. Felipe Massa, que sempre foi um cara mais calmo, sempre foi um cara mais na dele, né? Tô falando porque, assim, tem cara que é de briga, cara que é mais esquentado e tudo mais, mas até o Felipe Massa teve uma hora que ele perdeu a paciência com o Alonso ali enfim. Mandou aquele ali, né? Então, mandou, as necessidades. As necessidades. Por quê? Porque tem que ter atitude. O Max Verstappen quase pegou o Ocon pelo pescoço, aquele episódio lá que ele estava dando volta lá em Interlagos e perdeu a corrida. Ele quase foi pegar pelo pescoço. O Michael Schumacher bateu lá com o Coulter em Bélgica 98, ele queria matar. Você via sangue nos olhos do Schumacher quando ele saiu do carro. Você via e fala assim, meu Deus, vai ter sangue aqui.
ele queria pegar e apertar o pescoço do David Coulthard. E assim, Isso não pegou porque apertaram. Faz parte de quem quer vencer. Aquele cara que serra o punho, trinca os dentes e quer ganhar. E é o que a gente quer ver no esporte a motor. Caras com esse tipo de atitude. Enfim, vamos virar a pauta, porque assim, a gente tem 6 caras que chegaram na frente do Lando Norris, ele não capitalizou pontos, era uma oportunidade enorme que ele tinha, e não vai me dizer que o Verstappen ganhou porque estava com o melhor carro, tanto que o Tsunoda chegou na frente do Norris. Não, isso não entra numa equação. Mas, de qualquer forma, ainda teve um Liam Lawson em uma boa posição, 5º lugar, o Antonelli finalmente voltando a performar, desde daquela pequena maldição de Imola, que ele levou lá a turminha de colegial dele para a pista, ele nunca mais performou direito, a não ser aquele 3º lugar no Canadá, finalmente uma corrida boa dele, 4º lugar, mas não que tenha sido melhor que o George Russell, que chegou em 2º, mesmo ele numa condição física um pouco mais complicada, ele falou que estava doente, se você vê até pela fisionomia dele, que ele estava querendo ir embora logo e descansar. E a gente teve pela primeira vez um pódio do Carlos Sainz com a Williams. A Williams, na verdade, um pódio desde muito tempo. Até esqueci de anotar quanto tempo que o Williams não fazia pódio. 2021, naquela corrida da Bélgica que não teve, de Spa. A corrida que não teve. Tá, a corrida que a volta dos que não foram. A gente falou em dono, né? Falou um dos episódios mais vexatórios da história da categoria. A gente tem destacado muito isso, né? Como foi Mônaco, como essa frase ridícula do Norris, enfim. A gente tem destacado muito a ridiculez da Fórmula 1. Vamos falar dos aspectos positivos. Realmente, o Tsunoda conseguiu a sua melhor performance com o Red Bull. Não sei se isso é suficiente para ele almejar continuar na categoria. O Liam Lawson foi muito melhor que o Isaac Adjar. A Adjar ainda salvou um pontinho, chegou na 10ª colocação, mas o Lawson realmente ele brilhou nos treinos, manteve um bom ritmo de corrida. A questão do ritmo de corrida também foi uma questão interessante, até porque Ferrari chegando em 8º e 9º, com direito também a DR, as duas primadonas chamadas Lewis Hamilton e Charles Leclerc tendo que se, enfim, acertar ponteiros, que afinal de contas era para rolar um swap de posição ali, não rolou e a coisa não ficou... Não é uma coisa que faltou devolver o que não foi devolvido, enfim, a gente vai tratar de Ferrari também, mas vamos começar pelo pódio, porque o Russell fez uma corrida muito decente, ele tem sido um cara muito consistente, aproveitou o fim de semana em que a Mercedes estava muito bem, que é o Canadá, para performar super bem. Ele apresenta uma solidez que o coleguinha dele contemporâneo, o Lando Norris, não tem apresentado. Vamos falar de Russell e, claro, de Carlos Sainz, que apesar de ter tido um pódio e tudo mais, ele está vindo de um ano muito complicado, até diria que assim, não fosse esse pódio, então, não fosse esse pódio, o ano do Carlos Sainz corria o risco de ser perdido. Ele ainda vai falar assim, só ver aquele pódio, andei bem no Azerbaijão, enfim, vamos falar um pouco dos integrantes do pódio, depois os demais pontuadores, vamos falar de Bortoleto também, e a perspectiva para a temporada, porque afinal de contas a gente está na 17 de 24, ou seja, ainda tem campeonato pela frente. Vamos falar aqui de posição, de pontuação, mas vamos começar pelo pessoal do pódio. O fato interessante do Sainz foi que ele tem uma marca interessante. Ele se juntou a Alain Prost como o único piloto a subir ao pódio por Ferrari, McLaren e Williams. Fato, curiosidade, fez uma curiosidade. E você vê como esse grid da Fórmula 1 está assim, bem compacto, porque o Carlos Sainz passou pela cabeça Lando Norris sendo companheiro de Alain Prost. Meu Deus, não, vamos. Imagina. Chega no Norris, mas vamos lá. Passou pela cabeça, comecei a dar risada aqui. Me abstrair. Ia ser engraçado. Mas você vê como a compactação desse grid. O Carlos Sainz ele conseguiu uma classificação miraculosa. Quase foi pole, né? Como você falou, Lucas, o Verstappen, eu vou botar ordem nessa casa aqui, mesmo chovendo, ventando, que tivesse um tornado, ele ia dar um jeito e ia tirar o apoio do Sainz.
mas o Sainz ele fez uma corrida bem consistente, chegou em terceiro lugar. Você vê, ele antes da corrida era 18º colocado no campeonato, e ainda foi, e você vê, tá compacto, ele foi lá, foi primeira fila e chegou ao pódio. E o George Russell, ele fez uma baita corrida. Se você colocasse ali uma vez o Max Verstappen, o piloto, um destaque, eu colocaria o Russell logo atrás, porque ele largou em quinto. Ele foi ultrapassado por Tsunoda. Tsunoda deu muito trabalho pro Russell, né? Até o Tsunoda tem certos momentos ele faz aqueles movimentos durante a freada, que é muito criticado pelos pilotos, mas se livrou do Russell, né? Depois ele ficou atrás do Antonelli, sugerindo, olha, eu tô mais rápido, aquela coisa. A Mercedes, para não fazer o swap, depois a gente vai falar no momento Ferrari. Ele simplesmente, tu não vem para os boxes logo, aí tirou da frente, e o Russell largou pneus duros, fez um grande primeiro stint, passou o Sainz no ritmo de corrida. E chegou em segundo, e realmente ele estava tão mal que na sexta-feira a Mercedes chegou a cogitar o Valtteri Bottas. Ele estava muito mal, muito gripado. Tem um remédiozinho, mas não vou comentar aqui, eu tenho um remédiozinho bem especial para ele, para gripe. Com certeza o Lando Norris não tomaria, mas novamente a Mercedes performou tanto que virou o campeonato na briga da vice-liderança, o campeonato já é favas contadas da McLaren, mas na segunda colocação está bem interessante, até pelo crescimento da Red Bull, a Red Bull deu encostada boa em Mercedes e Ferrari, porque a Ferrari foi tão mal esse final de semana que a Mercedes virou o campeonato com também o quarto lugar do Antonelli. Coisa bem sólida, bem consistente do Antonelli, que vinha de resultados pífios desde o recreio que ele promoveu em Imola. E o Grande Prêmio do Canadá foi uma coisa meio fora a parte. Então foi uma corrida sem muitos destaques, fora o pessoal que foi ao pódio, mas o George Russell, João, o George Russell fez a corrida que o Lando tinha que ter feito. O Russell escalou o pelotão. Era obrigação, existe essa comparação na imprensa inglesa, né? Quem é o melhor, o Russell ou o Norris? Provavelmente o Norris seja mais talentoso e rápido que o Russell, mas o Russell tem fome. Ele tem fome. E o Lando não tem. Inconsistência. Porque não adianta nada a velocidade com inconsistência. Você não chega a lugar nenhum também. Exatamente. O Russell parece muito mais confortável nos próprios sapatos ali do que o Norris. Ele não tem problema em falar, se posicionar contra o Verstappen, nos abusos do Verstappen. Ele está confortável em ser um piloto de Fórmula 1 de ponta e aparentemente não sente desconforto, pressão, cobrança. O Norris não, o Norris, eu falo muito dele, mas o Russell fez a corrida que o Norris deveria ter feito. Ele escalou porque o desempenho dos carros está muito parecido. Tá, um grid muito compacto, provavelmente o mais compacto da história. Mas ainda assim, se no carro não tiver o tal do delta de velocidade suficiente para uma ultrapassagem, pelo amor de Deus, você tem que justificar o que você ganha. E você está brigando pelo título mundial. Quer dizer, teoricamente as pessoas vão respeitar isso. O Tsunoda, ele reage, ele muda a direção na hora que o outro já mudou. Tudo bem, cara, mas assim, os outros vão respeitar. Se você é uma McLaren, é um cara que está brigando pelo título, você chega na pressão. Eu lembro muito do Sebastian Vettel nesse sentido. Falei isso com vocês também durante a corrida. O Vettel até 2013, sobretudo, a versão Prime do Vettel, ainda com os carros antes da era híbrida, que era um piloto sensacional no meu entendimento e que fazia a estratégia funcionar justamente porque não perdia tempo. Se ele parasse antes, voltasse atrás de tráfego, você tem um pouco de teoria aqui. Quando você chega atrás de algum piloto, você tem que passar rápido. É igual, a gente sente isso na estrada. Você sente isso na estrada. Você está na estrada, numa pista enfim, uma estrada de pista única, tem um caminhão na sua frente, numa serra, você encosta. Daqui a pouco chega alguém atrás de você super agitado. O cara chega, já começa a querer botar pro lado, já querendo mostrar, pô, eu tenho atitude. O cara fica 3 minutos ali e ele acalma. Ficou 3 minutos atrás de você, ele acalma, acostuma. É sempre assim, a pessoa que chega cheia de atitude, né? E na Fórmula 1 é a mesma coisa. Claro, você fica atrás do piloto, além de você
gradualmente perder o respeito dele. E quando você alcança uma pessoa vendo o retrovisor, ela sente que está sob ataque, sente que está ameaçada, e você tem que tentar logo, porque se ele te segura por 3 voltas, ele já não tiver mais como ameaça. Já não está mais preocupado com você ali atrás. Seu pneu já começa a desgastar, então você tem que chegar e tem que passar logo. Não pode ficar... chega a ser meio patético. O Lando tirando o carro do lado e recolhendo. Tira do lado e recolhe. Isso é até patético. Parece que você está querendo mostrar para os outros, eu estou tentando. Porque não é assim que funciona. Você chega e tem que passar, cara. Você tem que fazer valer a tua posição de postulante ao título mundial, né? Então, eu acabei falando do Russell e falei de novo do Lando. Mas a gente teve um exemplo prático de um piloto que estava na 6ª posição e chegou em segundo. E que não tem um carro superior ao da McLaren. Você pode falar que depende nessa pista, talvez, mas assim, se trocasse de piloto de carro, eu acredito piamente que o Russell teria feito uma corrida melhor do que o Norris nessa prova. Porque ele não foi afobado, ele foi escalando os carros mais lentos também pela estratégia. Então, enfim, ele fez a corrida, o Norris perdeu um pouco de tempo no pit stop, entendeu? Vai reclamar como? Eu acho que, para a gente já falar um pouquinho, já está falando aqui de estratégia, bons tempos, quando a Ferrari tinha confusão, troca de posição, quando era primeiro e segundo, né? Agora estão brigando por 8º e 9º lugares. E a Ferrari começou tão promissora, liderando o treino livre, mas no final... Eu confesso que eu não entendi o desempenho da Ferrari, e o que é pior, os engenheiros da Ferrari não entenderam o desempenho da Ferrari, né? Porque isso mostra que eles realmente estão perdidinhos. Normalmente, quando você tem no fim de semana um carro muito bom, é o carro que lidera um treino de sexta-feira, porque ele já lidera com pista suja, ele já tem um bom equilíbrio, um bom balanço já desde sexta-feira. Ou seja, você não tem a condição ideal de asfalto, mas o teu carro já está performando bem. Isso normalmente acontece. Agora, essa de você lidera o treino de sexta-feira, ainda mais no circuito desse, venta pra cacete, tem sempre detrito na pista e tudo mais, você não tem uma pista ideal ali. Baku tem essa característica também. Alguns vão dizer que isso é um problema no sentido de ter muita folha, como foi mostrado durante a transmissão. Isso realmente é uma coisa que incomoda, mas é uma pista realmente que traz esse componente de ser diferenciada. Sem querer blasfemar aqui, mas a proposta de Baku, ela tem uma similaridade com o circuito da Guia de Macau, que é aquele circuito que tem aquele centro apertado e um trecho de enorme velocidade de aceleração plena, de reta e de velocidade máxima do carro, em que você tem que achar um compromisso entre essas duas partes que são diametralmente opostas e que faz com que você também tenha que ter uma pilotagem fina. Afinal de contas, os muros você passa muito perto, e inclusive foi uma das coisas que a gente fez dos cortes da entrevista do Stefano Modena. Para quem não viu, veja. Entre lá, youtube.com/GPTotal, clique em vídeos, vai lá, ou simplesmente entrevista Stefano Modena, GP Total. Stefano Modena, GP Total, vai achar a entrevista lá, a maior entrevista que ele deu na carreira dele inteira. Ele fala sobre Macau e sobre essa dificuldade da questão de você ter que realmente ficar longe dos muros, e quem deu essa dica para ele foi ninguém menos que o Ayrton Senna, cara que foi contemporâneo de kart do Stefano Modena. Enfim, mais uma pista que, no fim das contas, casou muito bem com o Sainz, deu essa possibilidade dele ir muito bem no treino, um treino que foi, um qualify que foi muito atribulado, muita bandeira vermelha, insisto em dizer, muitas das bandeiras vermelhas lá, eu não sei se eu colocaria como bandeira vermelha, tá? Vamos falar um pouco sobre os pontuadores, os demais pontuadores da corrida. O próprio Antonelli, que finalmente tem um desempenho, já estava na hora do Antonelli entregar resultados, tá? O Lawson, que eu já falei, o Tsunoda, e vamos falar, claro, da Ferrari, porque teve uma questão de troca de... João, eu vou pedir o seu auxílio para explicar o inexplicável. O que aconteceu basicamente, o Hamilton estava com pneus médios no segundo stint, estava bem mais rápido, digo de passagem. Ele estava mais rápido, inclusive, que o Lando Norris. Chegando atrás do Lando Norris, Hamilton nada fez,
Só que ele pediu passagem para o Charles Leclerc. O Charles Leclerc estava logo atrás. O Charles Leclerc, depois ele falou que estava com problema no motor, que pedia em torno de 2 décimos por volta. Isso é muita coisa, levando 51 voltas. Se colocar isso em tempo, é bastante coisa. Mas, aquela história. Opção, vamos trocar, mas se o Hamilton não passar ninguém, te destroca. O que aconteceu foi que, na hora de destrocar, o Hamilton, segundo ele, desconcentrou, ficou atrás, freou tarde demais e não houve a troca, e o Leclerc, lógico, não gostou muito da situação. Mas logo eles lembraram, poxa, a gente está brigando pela 8ª e 9ª colocação. Então, qual grande diferença vai fazer para a Ferrari em termos de pontuação? Nada. Então, por isso mesmo, realmente a Ferrari começou tão bem. O Hamilton até falou que poderia brigar pela pole, mas acabou sendo um baita de um final de semana decepcionante, mais um em 2025. Não falando nem do Hamilton, da Ferrari inteira. Tá? Isso é bem claro. Isso já foi destacado, inclusive, naquele perfil Fórmula 1 Data Analysis que a gente vira e mexe está usando aqui. A Ferrari, o carro da Ferrari aparentemente não tem nenhum ponto forte. Ele não tem top end, ele não tem boa frenagem, não tem boa tração, não tem bom balanço. Fica naquele limbo. E se a gente considerar que a Ferrari performou tão bem em 2024 a ponto de tentar abiscoitar o título de construtores da McLaren, realmente é uma queda considerável. Vamos falar um pouquinho sobre o campeonato de pilotos e construtores e depois a gente encerra falando com o Bortoleto e, claro, a perspectiva do que a gente tem. Bom, vamos falar de Bortoleto primeiro, porque, afinal de contas, ele até ficou aí na expectativa de conseguir um pontinho, passou perto, mas acabou ficando 11º, até longe do Isaac Adjar. Tá? O Adjar, ele terminou, eu estou com o chart aqui aberto, ele terminou 38,9 segundos atrás, ele recebeu a bandeirada 38,9. O Bortoleto já estava 1 minuto e 7 atrás, inclusive tomando calor do Oli Berman, que chegou logo em seguida e chegou menos de 1 segundo atrás. Ele ainda teve que lidar com pressão do piloto da Haas. Haas também teve um desempenho terrível, Alpine terrível, Aston Martin também terrível. O Alonso ainda tentou alguma coisa, deu aquele problema na largada e P15 para o Alonso, ou seja, Aston Martin realmente não performou absolutamente nada. Então a gente teve aí fim de semana terrível para as duas, e mais terrível ainda para a Alpine. A Alpine chegou uma volta, foi o único carro que tomou volta. Gasly 18º, Colapinto 19º, os dois tomando volta. Realmente o fundo do Colapinto consistente, né? Bateu de novo no final de semana. Pois o Reino. Então, a Alpine chega ao fundo do poço, porque é realmente destacadamente a pior equipe. Sim. Vinda não muito tempo atrás, um 4º lugar de construtores, tá? Quando estava lá com o Alonso. O Briatore vai ter muito trabalho pela frente. Mas só falando aqui do Bortoleto, o que é bem legal desse temporada de estreia do Bortoleto é justamente que ele já está fazendo mais do que o potencial do carro em algumas corridas, e o Baku foi uma delas. Se você olhar como foi a coisa do Nico Hülkenberg, toque na primeira volta, ficou atrás do Bortoleto na classificação. O Bortoleto, a primeira vez, estava andando naquela pista com um carro de Fórmula 1, e o Hülkenberg super experiente, e o Bortoleto colocou o Hülkenberg no bolso. Ele ultrapassou o Alonso antes dele ser punido, né? O Alonso levou uma punição de 5 segundos por queima de largada, nem reclamou, porque ele bem falou, reagia ao movimento do Piastri e não tem o que fazer. Ele ultrapassou na pista, ficou em 11ª coisa praticamente inteira, mas ele não tinha ritmo, porque a Sauber realmente não estava com um carro bom o suficiente para chegar perto da dupla da Racing Bulls, que fez um baita final de semana, os dois carros na zona de pontos. Mas chama atenção, isso é muito legal, quando você percebe que um piloto novato já está andando acima do potencial do carro. E o Bortoleto, mais uma vez, em Baku, o fez.
ele está confiante, né? Ele está à vontade na Fórmula 1, sabe que está com o futuro dele assegurado, que fez uma estreia, um ano de estreia muito bom, o potencial dele acho que ninguém discute, né? Então ele está à vontade para andar rápido. Acho que assim, o ponto dele, o ponto que ele não marcou, não foi nem em relação a Racing Bull, foi o Tsunoda que tirou esse ponto, quando conseguiu se infiltrar ali entre os top 10 pela primeira vez, com a Red Bull, conseguiu andar bem e pontuar, ele acabou tornando mais difícil para o Bortoleto ficar entre os 10. E ele sofreu, o carro da Sauber é um carro que tem rapidez, mas uma janela muito estreita, um carro muito sensível. E a mudança de vento prejudicou muito ele no Q2 ali, naquelas curvas rápidas assim, de entrada do retão, que são curvas muito legais. Acho que Baku, a gente até deu uma discordada, eu contra vocês dois achando Singapura ainda superior a Baku. Eu acho Baku uma pista mais interessante que Singapura. Acho que assim, perde para Macau, talvez Pau na França seja ainda superior, mas eu vejo Baku como uma das pistas de rua. É melhor que Valência, né, Lance? É melhor que Valência, né? Inclusive, quando o Felipe Massa mandou o dedo para o Alonso, eu estava em Valência, na casa do Manuel Blanco. Então, um brasileiro brigando com o espanhol, eu brasileiro na casa do espanhol lá, fiquei meio constrangido com aquilo. Mas, enfim, eu acho a pista assim, muito interessante e o Bortoleto, o que me impressiona nele é que ele tem 20 anos, mas ele é muito consciente, um garoto muito inteligente, muito preparado, muito técnico. Então ele sabe sempre explicar por que perdeu tempo, onde perdeu tempo, ele tem muita consciência do que torna um carro rápido, o que faz a pilotagem ser rápida. Teoricamente ele é muito preparado. Então eu vejo um futuro muito, muito promissor para ele, muito promissor. Deve andar mal no ano que vem, é bom que a gente diga isso. Tudo indica que o carro do ano que vem não vai ter ainda unidade de potência competitiva, pode ser que a gente seja surpreendido positivamente, mas é importante a gente ir preparando o pessoal que acompanha para um ano possivelmente difícil para ele no ano que vem. Talvez não consiga repetir os desempenhos desse ano, em termos de resultado, mas a qualidade da pilotagem dele é flagrante, é evidente. E, de novo, ele andou muito bem, e onde perdeu tempo, que podia ter ido para o Q3. E assim, o Q3, da forma como foi, quem tivesse no Q3 tinha chance de estar brigando lá na frente. Bastava a pessoa estar na pista no momento certo. Né? Então, foi perto. Ele esteve perto de pontuar, perto de ter um desempenho muito bom na pista. E andou muito bem, como o João falou, ele andou muito bem. E o Hülkenberg é como se fosse um Russell, assim, é uma boa referência. É um cara que sempre vai entregar um bom desempenho. Não é brilhante, mas sempre vai entregar um bom desempenho. Se você está acima dele, você está andando muito bem. Então, lembrando que o Hülkenberg chegou em 16º lugar, né? Entre as duas Aston Martin, enquanto o Bortoleto chegou ali 11º, ou seja, realmente um desempenho, apesar de não ter conquistado pontos, é realmente um desempenho digno de nota, digno de elogio e positivo dentro desse processo dele de pegar essa confiança, essa curva de aprendizado que a gente vem falando durante o ano inteiro aqui, quando o assunto é Gabriel Bortoleto. E sim, Sauber é um dos carros que ficam mais sensíveis à mudança de vento, essas rajadas e tudo mais. É um carro que fica manhoso, e tanto o Bortoleto quanto o Hülkenberg souberam lidar com esses ventos fortes para que conseguissem a bandeirada, só que com o Bortoleto bem à frente, 1 minuto e 7 atrás na bandeirada, o Hülkenberg 1 minuto e 20 na 16ª colocação, ou seja, uma corrida realmente para que a gente possa elogiar. Se terminou a falar dos pontos, sim, mas é digno de elogio? Sim. Terminando aqui o nosso giro, gente, fala um pouco do campeonato de pilotos e de construtores. Piastri mantém os 324 pontos, Lando vai a 299, Lando Norris 299 pontos. Max Verstappen 255, faltam 7 corridas ainda, 7 etapas até o final da temporada. Claro que Singapura vai dizer muito do que vai ser a Fórmula 1 daqui para frente, porque a gente teve que o João destacou exatamente no primeiro comentário. Monza e Baku são pistas muito diferentes entre si, mas que também tem essa questão do top-end, que é realmente o ponto fraco da McLaren, e uma Red Bull que acertou no último update que fez no carro. E a gente vai ver muito do que vai ser Singapura. O que vocês projetam? Aí vamos para a bola de cristal, sim.
né? Mas o que vocês projetam? O que dá para... Vamos trabalhar com um cenário hipotético em que a Red Bull continue competitiva e que, claro, isso coloque fogo no parquinho e que coloque realmente mais pressão, uma pressão extra que os pilotos da McLaren ainda não tinham sentido. Eu acredito que a McLaren vai melhorar bastante em Marina Bay, porque é um circuito de alta pressão aerodinâmica, muito calor, mesmo sendo corrida noturna, e já é um característica que casam mais com o carro da McLaren. Acho que a grande questão vai ser como os pilotos chegarão lá, como eles darão respostas para um final de semana tão medíocre como foi, né, em Baku. Principalmente, eu acho até mais o Piastri. O Piastri teve um final de semana muito atípico dele. Ele não é de errar, como eu falei, ele não pode estar fazendo uma temporada brilhante, mas ele é muito eficiente, muito marcando pontos, e 3 erros assim, praticamente seguidos. Vai ser muito interessante qual a resposta que o Oscar Piastri irá dar. Eu estou falando aqui com uma especulação, eu acredito que ele vai dar uma resposta e não vai errar, não sei se ele vai ganhar. Agora, se o Verstappen tirar outro pé da cartola, vencer uma terceira corrida seguida, ter o mesmo número de vitória do Lando Norris, que o Lando tem 5 vitórias e o Max conseguiu a 4ª vitória nesse domingo. Aí vai começar a colocar muitas pulgas atrás da orelha de Piastri, de Norris, de Zac Brown, de André Stella, quem quer que seja. Acho que atender mais, eu acredito que a McLaren vai dar uma resposta em termos de performance do carro. O grande questão vai ser com os pilotos, ainda mais um piloto que declaradamente prefere curtir a vida, chegar lá em Marina Bay e ir para aquele hotel que tem a piscina infinita, ficar lá vendo a paisagem, do que se reunir com os engenheiros para melhorar seu carro. Vai ser uma prova decisiva. Decisiva não pela pontuação em si, mas pelo viés, né? Porque, historicamente, a Red Bull não costuma andar tão bem em Marina Bay. E vamos ver, enfim, se esse pacote funcionar bem numa pista de bastante carga aerodinâmica, a dinâmica entre os pilotos ali é curiosa, porque se 2 pilotos estão brigando muito próximos, o que tem menos pontos, ele teoricamente tem que evitar o toque, uma disputa, ele tem mais a perder. Mas no caso do Max, que está mais atrás, teoricamente ele ainda não tem nada a perder. Ele ainda não está nessa briga diretamente. Então, numa dividida de primeira curva, não vejo o Max recolhendo para ninguém ali. Então, eu acho que o Max vai... Singapura vai ser uma corrida extenuante, ela é bastante longa, guardrail dos 2 lados, sem espaço para fazer bobagem. E o Max sabe que assim, ele tem que ganhar lá. Se ele tem alguma pretensão de título, ele tem que ganhar lá, ele sabe disso. Então vai ser curioso, porque eu vejo a McLaren como favorito, um carro que deve ser superior lá, mas vejo o Max com cheiro de sangue, sentindo cheiro de sangue, sabe? Então vai ser curioso, vai ser uma corrida que a gente tem que ver se o carro vai funcionar, porque não pode acontecer do Red Bull simplesmente não funcionar de novo e não ter condição e fazer uma corrida de chegar em sexto. Pode acontecer. Mas se ele tiver em condição de brigar, vejo o Max fazendo uma daquelas voltas assim de classificação, faca entre os dentes e brigando. Eu vejo ele brigando por essa corrida aí. E digo para vocês, se ele vencer em Singapura, aí a coisa começa realmente, aí começa a mudar. Eu acho que é uma prova bem importante pro rumo do campeonato aí. Porque aí muda a dinâmica. 3 vitórias seguidas já começa a embaralhar ali a cabeça do pessoal da McLaren. Então, vamos ver. Vai ser uma prova importante aí para o rumo do campeonato. Se ele andar bem lá, significa que ele vai andar bem muita prova e ele para frente. Ele marca, falando. Sim. A gente ainda tem, vou pegar o calendário aqui para a gente relembrar a pista, claro. Singapura, a próxima etapa, a Argentina vai ter Estados Unidos, México, São Paulo, Las Vegas, né? Quando eu digo Estados Unidos, Austin, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. São as 7 que a gente tem ainda pela frente.
A briga do título de construtores está com a McLaren 623 pontos, e aí você tem uma compactação muito interessante que a Mercedes, como o João destacou, passou a Ferrari, 290 pontos, a Ferrari com 286, apenas 4 atrás, e a Red Bull com 272, ou seja, também está no encalço. E o mais interessante é que a formação desses pontos é absolutamente diferente entre as três equipes. A gente tem, claro, a Max Verstappen Racing, que está na 4ª colocação aí. Hoje ainda a gente pode dizer que o Tsunoda salvou uns pontinhos a mais, mas de qualquer forma o percentual de composição vinda do Max ainda é gigante, imenso. A gente tem uma Ferrari que está mais equilibrada que a Mercedes, mas a Mercedes agora passa à frente, muito em parte pela, claro, consistência do George Russell e pelo fim de semana desastroso, como eu falei para vocês. Eu não entendi, e o mais grave, os engenheiros da Ferrari não entenderam por que o carro passou a não funcionar. Bola de cristal de novo, o que vocês acham que vai ser essa briga pelo vice-campeonato de construtores? O que será que pode acontecer? O Red Bull, com um pacote certo, conseguir virar uma 3ª colocada? Porque, veja, um cenário muito maluco, muito maluco, o Max Verstappen poderia ser campeão pela 4ª equipe de construtores. Claro que é um cenário bem difícil de acontecer, porque ele tem que fazer muitos pontos e, claro, que assim a equipe também faz muitos pontos. Mas é uma projeção, é plausível o que eu estou propondo. Eu sincero, honestamente, eu acho que, falando do vice-campeonato de construtores, eu acho que é uma briga de força no escuro entre Mercedes e Ferrari. Não dá para. São duas equipes que você não consegue confiar. Não tem uma que está subindo e outra que está descendo. A Ferrari é uma decepção, porque você falou, Lucas, você não tem nenhum ponto forte, então ele pode chegar qualquer pista que acha que vai ser aquilo ali, e a Mercedes, não, já tem pista que de repente ela anda muito bem, como foi em Baku, e outros que não andam tão bem. Eu tenho um problema do calor, a Mercedes não anda bem no calor, e vai estar muito calor em Singapura. Mas eu coloco aí briga de força no escuro. Acho que a Red Bull passa as duas. Acho que a Red Bull tem... Se o Tsunoda passar a pontuar minimamente a cada etapa, e o Max com desempenho que tende a passar a entregar, porque reacendeu. Acho que se eu tivesse que botar meus R$10 aí, eu colocaria na Red Bull como vice-campeão. Posso estar enganado, claro, é tudo imprevisível. Como não falou uma briga de foice, mas eu não consigo confiar no Tsunoda, honestamente. Por isso que eu não coloco não, também não. Mas também não. Que o cresça tudo, mas é aquela história, como o Lucas falou, tá muito. Apesar do Antonelli não ter feito um bom trabalho nas últimas 5, 6, 7 corridas, o Russell está sempre lá. E o Leclerc e o Hamilton também estão sempre. Eles marcam muito próximo, eles sempre chegam quinto, sexto, quarto, quinto. Não tem aquela discrepância como. E vamos lá, o Tsunoda pontuou, mas levou uns 40 segundos quase 40 segundos do Verstappen. Não tem isso, né? Então, no final de semana menos bom da Red Bull, ele pode começar a ficar fora dos pontos novamente. Então, eu não coloco, é minha opinião, o Massa tá certo, eu esteja errado, mas eu não coloco muito pelo Tsunoda, né? Não é um piloto que está fazendo um juízo, tá ali. Por isso que eu acho que infelizmente fica. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos. Veremos cena dos próximos capítulos. A gente ainda tem bastante etapas, muitas etapas ainda pela frente. Tem bastante Fórmula 1 até a derradeira corrida, naquela aberração que é Abu Dhabi, né? Um circuito que a gente não cansa também de descer o sarrafo de maneira absolutamente justificada. Mas realmente a gente vai ter daqui 2 fins de semana uma corrida muito decisiva lá em Singapura, porque a gente vai ver se realmente vai ter um Max Verstappen na equação,
ou se a gente vai ter que realmente se contentar em ver o duo da McLaren seguindo em frente e tendo aí um campeão McLaren, mesmo que, como a gente já tenha destacado, não estarem prontos. E quando a gente fala de não estar pronto, a gente está falando resumidamente de Oscar Piastri, Lando Norris, mesmo com toda a velocidade que ele tem talento, ele tem aptidão, mas está faltando todo o resto, e a gente só lamenta por isso. Mas a gente continua aqui no canal, vamos ter mais conteúdo, a gente sempre tem os nossos conteúdos nas noites de segundas-feiras, os nossos cortes durante a semana, a gente sempre convida para quem chegou até aqui fazer inscrição também no canal, que a gente sabe que a gente faz um conteúdo que é para o fã hardcore mesmo, é o cara que gosta de acompanhar os detalhes de maneira aprofundada. A gente sabe que o mundo da internet ele é bem incompatível com conteúdos aprofundados, a gente reima contra essa maré, a gente tem essa consciência, mas a gente não sai da nossa proposta, que é da gente trazer as nossas opiniões, as nossas análises sempre da maneira mais explicada, mais aprofundada, mais técnica que a gente puder trazer, e claro, como uma forma de se diferenciar dos demais veículos de comunicação. A gente não é um veículo de hard news, a gente não é um veículo de jornalismo informativo, você não vai ver novidades aqui, mas você vai ter, claro, muita análise, muita opinião e também as nossas pautas históricas, e é justamente desse material que é feito o GP Total. Espero que todos continuem com a gente ainda vai ter bastante corrida para ver, as nossas pautas históricas. Recentemente fizemos aí a temporada 1975, para quem não viu, veja aí o que era a Fórmula 1 de meio século atrás. Eu mencionei Niki Lauda, ele estava sendo campeão pela primeira vez, uma Ferrari muito diferente da Ferrari atual, uma Fórmula 1 muito diferente da atual. Continuem com a gente, este é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.